Olá, ouvintes do Bizarrismos! Aqui quem fala é a Carol, né? Caso vocês não estejam aí cansados de saber. E hoje voltamos com aquele tema que vocês amam, né? O Micos Bizarros 2. Eu já vou apresentar meu convidado, mas antes vou dar alguns recadinhos pra vocês. Primeiro, galera, a gente sempre fala, né? Se vocês quiserem apoiar o podcast, né? Gostarem aqui do conteúdo, conteúdos legais que a gente tá aumentando agora essa carga. Então, para que isso continue acontecendo, é muito interessante que vocês ajudem o podcast. A partir de R$2, vocês já conseguem ajudar a gente pela Aurelo, ou então a partir de R$5 no Catarse, e vocês, né, dependendo do valor que vocês colocam, vão recebendo mais e mais benefícios. Então é um ganha-ganha, olha só. Se vocês puderem, tá lá o nosso Catarse, o link fica aqui na descrição do episódio e também no nosso Instagram. Acho que era isso de recado, né? Como sempre, quero que vocês mandem histórias, por favor. É sempre bom receber histórias de vocês. E sem isso, este podcast não acontece. Então agora, sem mais delongas, eu vou pedir pro meu convidado se apresentar. Quem tá aqui comigo? Quem é você? Bom dia, boa tarde, boa noite, seus bizarros. Eu sou o Murilo, Murilove pros amigos, Murilinho quando eu bebo. Me segue lá no Instagram, tá? Murilove S2. Era Mubernini, mas eu, em um ato de embriaguez, achei que ia ser engraçado mudar e agora eu não consigo desmudar. Um lapso, né? Galera, tentem lá, eu vou marcar ele no nosso Insta. E aí, o username que ele estiver usando, né, na atualidade vai estar lá. Então pode ser o Murilov S2, pode ser o Mubernini. Vamos ver o que o destino, né, tá reservando aí pra esse username desse cara maluco. A pessoa é uma metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Graças a Deus. Amém. Muri, então você tá ligado, né, do que a gente vai falar hoje? De micos. Tô ligado, micos bizarros. E você se identifica com esse tema? Ah, digamos que muito. Mais do que você gostaria. É, muito mais. Toda vez que eu saio, acontece alguma coisa completamente fora dos padrões comigo, né? Então, eu tô super acostumado. Não, eu adoro. Quando eu vejo meus amigos saindo, eu vejo aqueles stories na balada, no bar, eu falo, graças a Deus, eu vou ter história aqui pra contar depois. Ou vai ser de mico, ou vai ser de rolê bizarro. E dependendo, né, se for você e o De Paula, vai ser também viagens bizarras, porque do nada os caras viajaram, assim. Do nada a gente... Não, nossas viagens... E, cara, é impressionante. Parece que toda vez que eu vou viajar com o De Paula, as forças do universo se unem pra acontecer umas coisas que é impossível comentar, né? Nem que seja um desastre natural, vai acontecer. Não, final de semana agora a gente foi viajar. Eu nunca vi cair tanta chuva no Guarujá. Alagou simplesmente a cidade inteira. Também, né? Dois cavaleiros do apocalipse na cidade, não tem como ficar tudo certo. Você não foi que a gente teve que te deixar aqui em São Paulo, né? A terceira cavaleira. Que pena. A terceira ficou aqui pra ser caótico aqui também na cidade. Mas gente, quem tá ouvindo a gente falar do De Paula, né? Ele foi o nosso co-host no episódio de Rolês Bizarros 2, junto com a Denadai. Então, assim, não é só gente boa tá vindo aqui nesse podcast. Só os surtados. Só os surtados. É um pré-requisito para vir aqui. Vocês podem olhar, todos os meus convidados são surtados. E quem não é surtado, a gente não chama mais. Assim, a gente fala, deixa pra lá. A pessoa não vai entender o core aqui do nosso podcast. Aí, outra novidade também, Muri, em primeira mão, estamos começando a chamar ouvintes, né, e principalmente nossos apoiadores, para participar dos nossos episódios. Então, não é só mandando história, a pessoa pode vir aqui contar a história dela também, sabia? Olha aí, muito, muito, muito legal, hein, pessoal? Então, vocês fiquem ligados aí, nos próximos episódios vocês podem ser chamados. Olha só, um chamado do além chegará até vocês. Mas tá bom, calma. Antes que vocês mudem aí de episódio, falando, pô, eles só falam, que saco, quero ouvir história. Eu vou começar e vou ler pra vocês já a nossa primeira história. Tá pronto, Muri? Eu tô me preparando aqui, pode ir. Você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos.
Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. A história que a gente vai começar com é a história chamada O Pequeno Engano. Essa história veio do Reddit, tá? E é legal também porque são conteúdos que geralmente estão lá em inglês. Aí a gente faz essa tradução aqui, tradução livre, né? E traz pra vocês esse conteúdo. Já teve uma vez que eu repostei um Reels que tava em inglês e uma ouvinte veio falar, pô, eu queria entender, eu não entendo bem. Então já veio essa iniciativa aqui da gente tentar trazer cada vez mais conteúdo traduzido, né? E abrasileirar a coisa. Legal. Então vamos lá, né, pro pequeno engano. Uma vez no ensino médio, depois de terminar um trabalho em sala de aula, a professora liberou o pessoal para escutar música com fone até dar o horário do fim da atividade e assim eu fiz. Minutos depois, completamente distraído, pedi para ir ao banheiro ainda ouvindo música. Quando voltei, senti que algo estava errado, mas de início não consegui identificar o que era. Então apenas ignorei e fiquei mais uns 10 minutos sentado na cadeira escutando música e distraído esperando o pessoal acabar a atividade. Já Não, calma aí. Se ele não voltou pra sala sem a calça, pô, isso é um tijolo. Não é possível, cara. Nossa, é verdade, hein? Não, e outra coisa, ele errou, ele ignorou muito forte a intuição dele e o que o cérebro dele que está gente, o nosso cérebro tá sempre em alerta ali, tentando sobreviver. Rapaziada, o cérebro é uma arma poderosa, não ignorem nunca. Use essa arma. Use, por favor. Se o cérebro falou: "Meu, tem alguma coisa errada", geralmente tem, pessoal. Vocês têm que confiar nessa ferramenta que a natureza nos deu. Perfeito. Beleza, né, ele decidiu anotar algumas coisas ali no caderno, ou pelo menos desenhar um pouco, enquanto o pessoal não terminava a bendita da atividade, né, porque nossa, que o cara era do Flash, terminou, tipo, horas antes. É aqueles alunos que fazem tudo muito rápido e tudo errado, tá ligado? O compromisso dele é acabar com É, a é o super burro. exa eu nunca prometi, coerência nas respostas, eu prometi rapidez. Ai, que nem a gente, né? A gente não, assim, a gente não é comprometido com a verdade, somente com a notícia. Somente com a notícia e com a informação. Exatamente. Não podem cobrar a gente de mais nada. Aí Perfeito. tá, ele ia lá fazer os desenhos dele e tal, aí ele foi pegar uma caneta no estojo, e o estojo não estava lá. Aí ele olhou na mesa, procurou a mochila, nada. Aí ele assustou, foi perguntar, né, se alguém tinha visto as coisas dele, até que ele olhou e percebeu que aquela não era a cadeira dele. O caderno que estava na mesa, em cima da mesa que ele estava sentado, não era dele. E a mochila que estava ali perto também não era dele. Aí quando ele finalmente, né, olhou em volta, ele percebeu que aqueles também não eram os colegas dele. Ele levantou da cadeira no susto, saiu da sala morrendo de vergonha e viu que ele tinha entrado na sala errada e ficou lá pelo menos uns 10 minutos para perceber isso. E todo mundo tinha ficado olhando pra ele, fazendo cara de tipo: "Que porra é Que essa? Que porra esse é cara essa? entrou na Por sala que e que tá". esse maluco tá aqui? Não, é certeza, é assim, é o cara do terceiro ano, foi dar uma cagada braba, voltou, Voltou, entrou na sala da quarta série e ficou lá de boa. exato, um Por monte de isso, criança ao redor dele e aí lá. não, é por isso que ele conseguiu acabar tão rápido, né, os exercícios. Porque, porra, ele tava fazendo exercício do maternal, mano. Exato, estava aprendendo a fazer conta de mais. Ele falou assim: "Eu acho que tá muito fácil, 2 mais 2 igual a 4". Gente, essa eu sei. E as crianças lá, não sei o que está Comendo na acontecendo. areia. As criancinhas comendo areia olhando pra ele, tipo: "Tio, sai da sala". Você é nova professora? E aí ele falou que ele virou piada na sala durante uns meses. Mano, eu entendo, porque eu não imagino, tipo, encontrar esse cara no corredor e não lembrar imediatamente que ele sentou na minha sala com fone de ouvido, tá ligado? Devia estar todo mundo lá na sala tendo aula e ele de fone de ouvido metendo a marra, assim, e não era nem a cadeira dele. O cara é completamente outro mundo, né. Mas assim, que atire a primeira pedra quem nunca fez uma cagadinha dessa, né, de entrar no lugar errado e, tipo, ficar: "Putz, não tô no lugar certo não". Total, total. Já entrei no banheiro errado, já. Bom, esse cara nunca superou esse mico, né? Tanto que tá postando no submundo do Reddit, mas tudo bem. Mas eu quis começar com esse porque é um mico soft, sabe? Tipo, uma coisa que adolescente lá aconteceu e tal. Mas
a próxima história já se chama O Cu Autônomo, então eu não sei se a gente vai de 0 a 100 muito rápido. Gente, assim, eu entrei, peguei o roteiro pra ver, né, pra gente poder contar as histórias. Eu não li, então, assim, pra mim também tá sendo de primeira mão. Só que, cara, na hora que eu li o Cu Autônomo, eu já comecei a mijar de dar risada. E eu deixei pra você a história. A expectativa tá muito alta, né, nesse mico. Mas eu garanto que vale a pena. Vamos lá. Vamos lá. Bom, isso daqui foi, eu acho que é a história de um cara também, de um carinha, um mocinho, e se chama O Cu Autônomo. Vamos lá. Quando eu era criança, eu tinha um problema de intestino preso. Eu adorava comer Neston, com um pouquinho de leite. Toda vez que era pra ir no banheiro era um sofrimento, né? Ele mistura aquele Neston com leite, aí já viu, na hora que desce, desce de uma vez. Tipo criança no tobogã, assim, ó, bum. Não, mas é engraçado que no caso dele é o contrário. Ele comia, ou tomava, sei lá, o Neston com leite e o cu não respondia. Ah, então ele não conseguia ir. Não conseguia, ele tinha vida própria, o cu fazia o que ele quisesse, entendeu? Na hora que ele quisesse. Hã. Daí, um belo dia, meus pais pediram para comprar um frango numa mercearia perto de casa. Eu aproveitei para passar e dar um oi pro meu avô, né, que morava ali na mesma rua, antes de comprar o frango. Chegando lá, minha avó perguntou sobre o meu problema e meu avô ofereceu um remédio. Eu fiquei lá durante um tempinho jogando conversa fora, né, aquele papo vai, papo vem, até pegar a bike para ir comprar o frango que meus pais tinham pedido. Até aí, tudo numa nice, tudo tranquilo, não tava sentindo nada de diferente. Esse é o perigo. Não, o perigo é esse. E é remédio de vô. Não, puta, esses remédios de vô não dá, né? É sempre vai dar certo no final, mas o caminho até lá pode ser árduo. Nossa, minha avó era cheia dessas, meu. Não, vem aqui, netinho, pega toma esse chazinho de babosa aqui, sabe umas coisas assim, muito de vó. Aí você fala, não, vó, isso daqui não funciona. Dá 15 minutos, você simplesmente tá cagando toda a fábrica do Todd, né? Tá sofrendo uma metamorfose ambulante, como você mesmo disse. Ai, Osman, é isso aí, isso aí. Hã. Mas vamos lá, né? Quando cheguei na mercearia, pedi o frango e fui pro caixa. E ali eu já comecei a sentir algo estranho. Comecei a suar frio e senti um mal-estar. Logo, notei que vinha coisa por aí e pedi pro senhor do caixa para usar o banheiro deles. E o senhor tá com o senhor maiúsculo, então deveria ser um senhor caixa. Ele pediu pra Jesus. Foi pro senhor. O senhor do caixa é o cara que fica na porta do céu, né? É, exato. Ele percebeu, ele falou assim: "Notei que vinha coisa por aí", tá ligado? Eu amei, cara. Aguarde cena dos próximos capítulos. Exato, vem aí. Mas pedi para usar o banheiro deles, mas não deu tempo. O meu cu simplesmente tomou vida própria e ali. Calma aí, porra. Puta que pariu. E ali eu me caguei com um saco de frango na mão. Ai, cara. Ai, mano, eu vou ter um lapso nervoso de dar risada aqui, Ai, velho. mano. Eu gosto dessa parte que as pessoas, elas sentem a vontade pra falar como elas se sentiram e a perspectiva delas. Nossa, total. Imagina, você na padoca, tranquilão, assim, ó, os cachorros de bairro te olhando, falando, tio, me dá um pedaço do frango, e você simplesmente destilando um tolete de merda por entre as pernas, Você com o não, frango seu na cu mão. autônomo. O seu cu Seu tem vida autônomo. própria. É os divertidamente, só que dessa vez não era das emoções, né? Era do Toba. Exato. Depois dessa cagada, tinha uma menina ali perto que viu tudo e começou a dar risada. Chorei pra caralho de vergonha e pra piorar, ainda tive que ajudar a limpar lá e só depois voltei pra casa de bike todo cagado com o bendito frango na mão. Fiquei uns 5 anos sem ir nessa mercearia. Não, acabou. Se fosse lá em Goiânia, Muri, ele ia ter que andar 10 quilômetros para a próxima mercearia, porque a gente Nossa, não, sofreu lá, Goiânia eu eu nunca. acho. Gente, eu nunca vi isso. Ó, NASA, alô NASA. Se vocês querem estudar um local, vão para o centro de Goiânia. Cara, simplesmente a gente demorava 25 minutos para ir para a padaria Andando. e 6 para voltar. Juro, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Com certeza tem uma fenda ali, um salto do espaço-tempo,
que assim, você quer ir comer? Se fode, mas na hora de voltar pra cagar, aí pode ser rapidinho. É um multiverso ali mesmo. É inexplicável. A gente foi pra Goiânia ano passado, né, Muri? Isso. Até hoje, ninguém que tava. Tinha 20 pessoas lá, ninguém sabe explicar esse fenômeno que acontece, que você vai em 25 e volta em 6. Então, e assim, não é que isso aconteceu um dia. Isso aconteceu todos os dias. E eu Exato. cronometrei um dos dias. Eu falei, gente, não é possível que eu acordo tão lesado e volto tão rápido. Não dá. São zumbis na rua, mas mesmo assim, mano. Mas e aí? A menina começou a rir dele, ele ficou chorando e teve que Ele limpar ficou ainda o frango. chorando, voltou pra casa todo cagado de bike com o bendito frango, depois de limpar a padaria, né? Fez o certo, Ai, tem que limpar. Cagou, tem que sim, limpar, não tem jeito. sim. Fiquei 5 anos sem ir na mercearia. Anos depois, na faculdade, essa mesma menina me abordou e falou que me conhecia de algum lugar. Ai, Lembrei, não. lembrei ela exatamente de onde nos conhecíamos e começamos a dar risada demais da minha cara novamente. Eu juro que eu ia falar pra menina: "Não, não conheço, não falo português, não hablo. No, Desculpas, no, mi nombre es Raúl, soy mi de nombre es México. Raúl. Hija de puta, ¿qué estás hablando? Mamma mia, cazzo, Mamma parla mia, italiano. cazzo. Adiós, arrivederci, sayonara, Sayonara. goodbye". A música Ai, tem uma meu música do Deus. Gabriel Pensador que é assim, ele ensina a falar tchau em várias línguas, eu ia usar esse conhecimento no momento, falar: "Não era eu". É a famosa bomba ninja do Naruto, né? Bomba ninja e sai correndo. Não tem jeito, cara. Não, mas assim, o lado bom dessa história é que pelo menos acabou em risada, né? Deve ter ficado Sim. traumatizado por alguns anos aí, mas Ah, com pelo menos certeza. acabou em risada. Exato. E isso que é importante, a gente poder rir dos nossos micos, compartilhar com os outros pra mostrar: "Meu, se aconteceu uma coisa com você, mas comigo aconteceu, tipo, muito pior, fica tranquila, a gente tá no mesmo barco". E é isso, Exato. esse é o grande objetivo desse podcast, é mostrar que coisas bizarras acontecem com todo mundo, Com em todo vários mundo. temas da vida, então Gente, fiquem e, tranquilos. e assim, ó, só puxando o gancho, para vocês que não viram, tem um episódio sobre a Brittany Murphy, toda a história Sim. bizarra que aconteceu na vida dela, para vocês verem que até famosos sofrem, até É, famosos se fodem. até famosos, pessoas bonitas, pessoas ricas e bem-sucedidas. Aí, aqui a gente só pode falar pelas pessoas bonitas, né, Muri? É, Ricas e bonitos sim, bem-sucedidas. ricos nunca. Bem-sucedidos? Há controvérsias. Há Mas ok. controvérsias. Bom, eu vou ler a próxima história, né? E eu deixei essa história pra mim porque eu me identifiquei demais com essa história e eu queria poder até trazer um adendo que vai contribuir para a defesa desse nosso ouvinte. Então, já adiantando, quem mandou foi um rapaz também. Eu tô gostando que os rapazes estão mandando bastante história, viu? Então, É, continuem. isso aí, varões. Continuem mandando seus salmos e suas rezas aqui. Mandem. Enfim, o nome da história é Prazer, seu amigo próximo. Vamos lá. Era final da faculdade, né? Aquela época cheia de trabalhos para apresentar, todo mundo só querendo se formar logo. E eu fui apresentar um trabalho para a sala toda com 2 colegas. O grupo era eu, um amigo e uma amiga. E eu era bem próximo deles. É típico final da faculdade, né? Você só junta com aquelas pessoas que você sempre falou e fala, véi, vamos que nós três É pode mais. aquele meme do cavalo, sabe? Que aparece, tipo, a primeira parte um desenho à mão. Já, No já vi meio, esse meme? aham, no meio um desenho bizarro de criança. E no E final, tipo, uma obra-prima. E vamos juntar tudo que vai dar certo. exato, é o Frankenstein, o coisa. É o Põe Meu Nome, né? Põe meu nome aí. Aí, né, nessa época, eu estava tomando um remédio que dava uma prejudicada na memória, uma leve confusão mental. Então eu tinha algumas situações que eu demorava um tempo para lembrar uns termos, né? Ou seja, eu já estava bem nervoso de ter que fazer a apresentação e acabar esquecendo o conteúdo durante. Aí aqui que eu queria entrar com o meu adendo. Gente, eu acredito nessa pessoa, porque aconteceu comigo também. Eu tomei um remédio uns anos atrás que chamava Topiramato. Cara, você já Caralho, o tomou? nome do remédio. Não, eu já tomei também, mas não esse. É que o nome do remédio é muito bom, Topiramato. Topiramato, né? Topirada, é meio Topiramato. topirada, topiramato. E eu estava pirada. E aí,
Eu esquecia, tipo, eu lembro que uma vez eu fui no mercado, aí eu queria pedir sacolinha, né, não sei se da onde vocês são, vocês que estão ouvindo, mas aqui em São Paulo, né, a gente se ferra que a gente tem que pedir sacola, tem que pagar pela sacola, né. Gente, E calma aí, abaixo assinado contra isso no mercado. não, Pô, sério, porque bizarro, aí bizarro, né? eles não dão, uma alternativa, tipo: "Ah, toma aqui tantas caixas", né, nunca tem a caixa lá pra gente usar. Não, E nunca aí tem. Aí tem que pagar a sacola, mas ok. Então a sacola geralmente não tá ali à mostra, né, fica com a pessoa do caixa e eu lembro que, uma vez eu estava tomando esse remédio, eu estava nessa época de confusão mental, e aí eu virei pra mulher do caixa e falei: "Moça, você tem", aí não vinha sacola na minha cabeça. Aí eu ficava balançando a mão, tipo, insinuando que eu estava colocando a compra dentro de alguma coisa, fazendo mímica de sacola e a mulher olhando pra minha cara, tipo: "Mano, você tem problema?" E eu tipo: "Sim, eu tenho". Oh, meu Deus. Aí ela falou: "Sacola?" E eu tipo: "Oh, sacola!" Tipo, minha vida, assim, iluminou, assim, os pássaros cantaram e eu falei: "E é isso, sacola?" Ela olhou pra você e falou assim: "Você tem palavras especiais para pessoas especiais?" Por favor, direitos humanos para humanos direitos. Quando eu li essa história, eu falei: "Cara, eu já estive lá, eu entendo, eu acredito em você, eu vou te dar voz". Então, assim, eu confio plenamente que seja lá o que essa pessoa fez, não foi por mal. Já estive lá, já calcei esses sapatos. E aí beleza, né, Oi, aí Cinderela. ai, para! Não, aí nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Nada que faz muito sentido. Mas É, enfim. gente, esse é o clima caótico. Exato, né, os meus amigos vêm aqui, eles já sabem o que eles vão encontrar e eles são piores ainda, então tá ótimo, tá tudo em casa. E aí, o cara falou, né, eu ia começar falando, então eu fui o responsável por apresentar o grupo, e aí eu falei: "Bom dia, vamos apresentar o trabalho sobre tal tema. Eu, o fulano e a", e não me vinha o nome. A guria era super amiga minha e eu esqueci o nome dela. A sala toda sabia que éramos amigos, então ficou todo mundo olhando sem entender o motivo de eu não falar o nome dela de uma vez. A galera já achando que era uma treta, né? Meu, eu imagino que isso deve, tipo, na cabeça desse cara deve ter durado, tipo, 10 minutos e foi, tipo, 10 segundos, tá ligado? Sim, é bem isso. E aí pra final porque tá todo mundo olhando pra você, você tá lá na frente, tá todo mundo, né, 1 minuto da sua atenção, aí você fica quieto lá, tipo, Meu, e assim, eu não sei como nossos ouvintes bizarros são, mas, cara, tem muita gente que tem vergonha pra caramba de falar em público, né? Então, assim, imagina, o cara tá lá na frente, deu uma confusão mental, deve piorar muito a situação. Sim, e ele já estava nervoso, né, ele estava achando já, tipo: "Puta, eu vou", né, ele estava com medo de errar o conteúdo, mas ele não deu nem tempo, né, ele já não lembrou o nome da amiga dele. Já errou o não conteúdo, né? Exato, exato. Ah, ele falhou antes de começar, isso aí é muito importante. Aí, pra finalizar a frase de vez e tirar os olhares de mim, eu acabei mandando um: "E essa minha amiga aqui?" E abracei ela. Pra quê, mano? Nossa, véi, você quer arrumar, você piora, tá ligado? E essa. Esse daqui é o Murilo, esse aqui é o Osman e esse aqui é. Ah, esse daqui é meu parça, vem aqui. Sem palavras pra esse cara, meu. Não, não tem como. Aí todo mundo da sala começou a se cagar de rir. E a apresentação acabou ali mesmo, antes de começar. E para explicar para ela que foi 100% por conta do remédio e não falta de consideração. Eu fiquei morrendo de vergonha, sem condições. É, esse aí é foda porque, porque assim, tem todo o contexto da amizade também, né? Então, assim, É, se é uma daquelas amigas mais milindradas com as situações, às vezes a menina ficou chateada, né? sim, ela ficou tipo: "Porra, por que que não lembrou meu nome? Eu que sou sua fiz o trabalho todo com você, botei seu nome aqui". Ai, Exato, foi é. foda. Eu fiquei com dó, É, porque foi um motivo de força maior, assim, ele estava com remédio. puta, é muito foda, né? Assim, quando essas medicações aí, elas ajudam em várias coisas, mas quando vem a leseira da medicação também, meu, aí não tem muito o que fazer. É só abraçar, abrir os braços e jogar pra Deus. Exato, e falar: "Meu, por favor, entenda".
E é isso. Socorro, Deus! Vou colocar um trecho dessa música aqui. Muito bom. Mas enfim, essa foi a história do nosso ouvinte, coitado. Do nosso ouvinte remediado. Pra ele, tipo, ninguém deve lembrar disso, tá ligado? Mas ele deve quando é com a gente sempre lembra, tipo, pra sempre. É, Fica frase foda. motivacional do dia, né? Qual? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. É, então, galera, é muito importante. Muito importante. Muito importante. Ó, isso aí vocês anotam, hein? Anotem, Rock Balboa já dizia. Caralho. Caramba, mas, ô, gente, os meus convidados, cada semana, eles se superam nas referências. Tá bom demais, cara. É bom demais. Faço voz feminina nessa ou leio normal? Ah, pode ler normal com a sua voz feminina. Pode ler normal, amigo. Mas foi A, uma his- garota que mandou, né? a história 4 se chama Parabéns. Simplesmente parabéns. Já vou bater palmas, ó. Parabéns. Uhul! No meu aniversário de 20 anos, eu resolvi comemorar. Não vai dar, não vou conseguir, não. Caralho, ninguém me respeita nessa cidade. Ninguém, ninguém me leva a Tá, sério. eu vou fazer vozinho, vai. Vai, vai, vai. Você gostou? Calma aí. No meu aniversário de 20 anos, eu resolvi comemorar num barzinho balada da minha cidade, mas mal sabia eu que seria o dia que mais paguei micos na minha vida. Só de lembrar desse dia tenho calafrios de vergonha alheia. Só que de mim mesma, né? Então não é vergonha alheia, é vergonha, é vergonha sua mesmo. É, Mas mas tá às vezes ótimo. ela quer se colocar de fora da situação porque é muito traumática. É, às vezes é melhor, né? Você se enxergar de fora. É muito melhor. Reservei um espaço para umas 30 pessoas, fiz lista VIP e tudo. Um amigo próximo meu fazia aniversário no dia anterior. Estava comemorando no mesmo dia que eu, mas a comemoração dele era em outro lugar e resolvi dar uma passada lá antes. Até hoje não entendo por que não comemoramos no mesmo lugar, já que a cidade era pequena e podíamos juntar toda a galera no mesmo lugar. Teria sido mais fácil e um mico a menos para mim. Vocês entenderão o motivo. Então, Aí vem. Toda vez que tem isso de vocês vão entender, é que aí vem coisa que a gente me não deixa vai curioso que eu já entender. quero saber a merda que ela fez. Ou as merdas, né? Porque ela põe um mico a É, menos. caralho, Osman, agora você foi gigante, porque pode ser várias, né, aqui no meio. É, mas eu não fui gigante, não, é que eu já li a história. É que eu fiz o roteiro. Ah, eu não sei se você sabe, mas eu já vi isso. Mas obrigada. Cheguei no aniversário desse meu amigo, mas comemorei como se fosse o meu. Eu bebi, dancei, bebi de novo, conheci pessoas, bebi mais, beijei na boca, virei shots e por aí fui. Em certo momento, eu estava lá, passando entre as pessoas na baladinha, pensando que eu estava muito linda, pois geral estava me olhando. Ai, mau sinal. Autoestima é tudo, né? É, mas mau sinal, velho. Porque Nossa, demais. se um bêbado tem essa percepção de que tá todo mundo olhando pra ele, é porque tá todo mundo de fato olhando pra ele, porque o bêbado demora pra perceber as coisas. Sim, e assim, se tá todo mundo olhando pra você, ou você realmente é um A deus na Gisele Terra, né? De tão, Bündchen, a Gisele Bündchen, amiga do Naldo, ou, amicíssima. ou sinto lhe informar, mas você está todo cagado e cheio de bebida derrubada. É, ai meu Deus, É raro, mas acontece nervosa. com frequência, né? Muita. Eis que uma. Vamos lá, vamos continuar. Eis que uma garota X que eu nunca vi na vida, e se Deus quiser eu nunca verei novamente, pois, por mais que eu seja muito grata a ela, me cutucou e disse: Oi, então, seu rosto tá muito manchado de batom. Ai, ai, caramba. Eu não sei se foi sorte minha, sei lá, mas eu nunca tive a brisa de usar batom. Então eu sei, era uma preocupação a menos. Mas você, Muri, já ficou manchado de batom de menina? Cara, pior é que já. Pior é que já. Assim, hoje em dia, graças a Deus, tem esses batons que não borram tudo, né? E tal. Então, Aham. quando você Dá tá uma num. ajudada. Quando você tá ali no. Distribuindo amor, né? Pode ser que você não fique todo ferrado, mas já aconteceu, cara. Nossa, sei lá, a última vez que eu lembro eu tinha, sei lá, uns 23 anos, eu tenho 28 hoje, e eu tava no meio de um barzinho, aí, né, tava com os amigos, aquele papo vai, papo vem,
rolou um clima, acabei beijando a cuja dita. Aham. Cara, na hora, juro por assim, sabe quando você para de beijar, seus amigos te olham com aquela cara de: "Nossa, que bosta é essa?" Nossa. Aham. Eu falei assim: "Gente", aí eu já olhei e falei assim: "Oi, tô cagado? O que que aconteceu?" É. Meu, E peguei a tava. câmera frontal, eu estava igualzinho o Ronald McDonald. Igualzinho o Ronald McDonald, cara, não tinha o que pôr, o que tirar. Nossa. Vamos continuar, ela. Fui correndo pro banheiro e vi que estava parecendo o Coringa. Eu tinha beijado na boca com meu batom vermelho e tinha ido a maquiagem pra todo lado. Aí já estava um mico que seria o suficiente, mas eu não parei por aí. Eu me limpei, Ai. acabei voltando pro rolê, e aí continuei bebendo lá e tals, né. Encontrei o carinha que eu tinha ficado uma vez na vida em outro rolê. Ficamos conversando, bebendo, não lembro muito o que mais aconteceu no meio do tempo. Só sei que passei muito mal e ele teve que me levar pra casa. Além de eu não lembrar direito o caminho e fazer ele dar uma volta pela cidade inteira até a minha casa, eu ainda vomitei o carro dele e a portaria do meu prédio. Nossa Nossa, meu, a senhora. menina, ela foi de mal a pior e pra pior ainda e, tipo, imparável, tá ligado? Não é. A pessoa beijou, pareceu o Coringa, bebeu mais, encontrou o boy que ela ficava e ainda Sim. vomitou o carro do boy. Fez o cara levar ela embora e vomitou o carro do Nossa, esse aí é um santo, viu, amiga? Pode casar com ele. Sim. Mantenha contato. Mantenha contato. Por fim, eu acabei não indo para o meu próprio rolê de aniversário. Não avisei ninguém, pois eu estava bêbada, desmaiada, e meus amigos ficaram lá no outro bar me esperando. Nossa senhora, eu tinha esquecido Meu, desse final. Meu, não, é assim, fora todas as cagadas, ela ainda esqueceu de avisar os amigos. Então, assim, o que deve ter de gente xingando ela no outro dia, porque Exato. ela não foi. Ou preocupado, né, tipo: "Meu, o que que aconteceu?" Porque a gente nunca espera que o aniversariante não vai colar no aniversário, né, então pra ele não ir, a gente sempre acha que aconteceu uma coisa muito grave. É, então, então. Tipo assim, atrasar, beleza, quem nunca, né? Aham, exato. Quem nunca, eu sempre. Mas não ir no aniversário e ainda, assim, se vomitar inteira, vomitar o carro do boy, Nossa. vomitar a portaria. Nossa, ou É, eu ia ficar me sentindo muito mal, velho. Tipo, puta, meus amigos foram lá, ficaram me esperando, eu não avisei ninguém. Eu vomitei no carro do brother aqui. Ai, a bom, ressaca moral dela no outro dia, ela deve vai estar pra até até hoje. hoje pensando nisso, né? Exato. É, pra ela ter mandado aqui, micos que nunca esquecerei, assim. Esse daqui foi enviado, Foi enviado pra gente. amiga, todas as minhas condolências à sua autoestima. Hashtag estamos empáticos aqui com a sua situação. Estamos empáticos. Eu sinto muito, garota. Bom, eu espero que ela tenha aprendido, né, porque, enfim, né, essas coisas acontecem, a gente tem que tirar o lado positivo disso. Ou fazer de novo e tornar disso um hábito. Pode ser, porque aí cada vez pode ficar menos vergonhoso, quem sabe. Você pode É, tentar, garota. abracem o caos, ouvintes, abracem o caos. É melhor do que lutar contra. Mas ô Muri, então eu vou ler aqui a última história anônima, e aí depois Tá. vou liberar, o programa vai ser seu pra você contar Meu o seu mico aí Deus! que você dos 535 micos que você tinha, um deles a gente vai fornecer aqui aos nossos ouvintes. Perfeito. Vamos lá, a história 5 chama O Indelicado. Foi um rapaz que contou e ela veio do Reddit. Ele contou assim: cresci em uma cidade. Ah, gente, essa história, prestem atenção porque ela tem lições valiosas. Na verdade, é uma lição valiosa para que vocês pensem sempre antes de falar alguma coisa, mas vamos lá. Bizarrismos é cultura. É cultura, é comportamento, é exemplo do que fazer e não fazer, sabe? É um estilo de Apreciem, vida, apreciem. né? É um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida, bizarrismos? Nossa, eu vou usar isso pra sempre. Por favor. Você vai virar meu garoto propaganda. A pessoa contou assim: cresci em uma cidade não muito grande. Então era bem comum encontrar sempre as mesmas pessoas nos rolês, mesmo que não fossem do meu grupo direto. Por conta disso, acabava que os grupos se misturavam. Sempre tinha um que conhecia alguém e aí acabavam chamando pro rolê de outro grupo e misturava a galera. Assim que é bom, né? Porque aí não fica sempre o mesmo pessoal. Tipo,
Uma vez eu fiz uma social em casa e um amigo meu pediu pra chamar uma amiga dele. Eu sabia quem era a garota, de vista. Inclusive, eu achava ela bem gata. Eu sempre via ela nos rolês, mas eu nunca tinha falado com ela diretamente. Geralmente, eu já tava doido quando eu acabava encontrando ela. Nunca rolou de conversarmos. Aí eu falei que ela podia vir sim, sem problemas. E, como eu falei, isso era bem comum. Então, beleza, né? Ele foi fazer uma festinha na casa dele, o amigo dele falou: posso levar a menina? E ele Pode, falou: lógico. sim, pode trazer, porque ela é bem gata. Hoje tem. Hoje tem, hein? Hoje é o dia que eu finalmente vou falar com a gata. Aí tá. Geral já estava lá em casa, eu estava conversando com alguns amigos e eu vi essa garota passando pela sala. Só que eu notei que ela estava mancando muito e eu fiquei preocupado. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ela lá dentro da minha casa. Quando ela. Ai, caralho, viu? Não acha nada, fica Puta, quieto. fica quieto. Quando ela chegou mais perto, eu perguntei: Fulana, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ai. Meu Aí Deus, cara. ela me olhou sem entender e aí eu completei. Você caiu? Por que você está mancando? Ai, tô passando mal. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês de ver uma pessoa que tá barriguda e aí você não sabe se ela tá grávida ou se ela simplesmente engoliu uma melancia. Então, Não perguntem, não não fala. perguntem. Não, gente, tudo, ó, levem isso muito pra vida de vocês. Tudo o que quer dizer da aparência da pessoa, não fale. Às vezes você acha que você tá elogiando. E agora, eu sei que esse podcast é de humor, comédia, mas só um adendo, tipo, às vezes até falar, porra, você tá magra, sabe? Tem gente que tá doente, galera. Não é que, tipo, sabe? Não, não falem do corpo dos outros. Fica de boa. É, Fica quietinho, você tem essa Bisa opção. é cultura. É. E aí, beleza, ele falou: você caiu, você tá mancando. Acontece que a menina tinha uma deficiência em uma das pernas. Então ela andava mancando sempre. Ela nasceu assim e eu nunca tinha percebido antes. Olha a situação. Nessa hora, mais pessoas tinham visto esse diálogo e estavam com aquela cara de espanto, tipo, mano, é a cara que a gente tá aqui também. Tipo, a gente lendo sua história, a gente já sabia que você ia falar bosta, meu rapaz. Ai. Já começou errado, né? Meu, ai, moço. Aí ela me explicou a condição dela, mas eu percebi que ela ficou sem graça. É óbvio, meu filho, ela tem uma condição que ela tem que lidar todos os dias e você está gritando na sala da sua casa. Eu não sabia onde enfiar a cara e fiquei o resto da noite tentando compensar a minha gafe. Claro que sem sucesso. Nossa, ele deve ter ficado o resto da noite, tipo, sabe quando você faz bosta e você tenta compensar e, tipo, E só piora. tipo assim, igual, sei lá, se a pessoa tivesse, você vira e falar, você tá grávida? Não. Aí você fica, tipo, o resto do tempo tentando agradar essa pessoa, pra, tipo, tentar compensar a cagada que você falou, mas geralmente, É, realmente, não dá. não dá certo, gente. Quando isso acontecer, sabe o que você faz? Peça desculpas E vai e embora. delete isso da sua mente e vai embora. Porque se você ficar ali tentando e tentando, você vai piorar a situação. É, Geralmente você vai piorar a situação. e aprenda com a cagada, tá ligado? Tipo, mano, eu sinto muito, rapaz, que isso tenha acontecido com você. Eu sinto mais ainda pela garota, que deve ter ficado super constrangida. Mas eu achei bom trazer essa história desse mico, pra pessoa falar, tipo, porra, é um mico evitável, sabe? Se a É um pessoa mito só evitar. evitável. Assim, eu fiquei com dó também porque ele ficou preocupado, né? Tipo, ele falou alto, assim, mas ele tava preocupado com a garota. Foi na maior Eu, das boas intenções, né? pensando aqui, né? Esculachei o garoto, mas pensando melhor. Não, mas Ele esculachou ficou, com razão, velho. Porra, não dá, cabacice total, velho. na dúvida, não pergunte. Ou, É, sei lá, pergunta abaixo, né? Ou. preserve-se a sua ignorância. Exato, exato. Aí ele falou: até hoje eu lembro disso quando eu encontro ela. Óbvio, ela deve lembrar também, meu filho. E eu já fico automaticamente travado. Sorte que os encontros já não são mais tão frequentes. Só de lembrar disso já sinto muita vergonha. E a gente também. A gente também, garoto. Agora que a gente aprendeu com o mico do cara, me conta a sua gafe.
Tá, eu tenho duas histórias muito idiotas, assim, são Conta as rápidas. 2 na dúvida. Na dúvida, não tem, tu vai tu mesmo, né? Uma lição vai poder vir de alguma delas pra alguém que tá ouvindo, eu acredito nisso. Vou contar na voz do Mickey. Tô zoando. "Ho, ho, Então, vamos pra história. Se vamos você lá". quer escutar a história do Murilo, repita as palavras mágicas. Amigo, mas Misca, será que a qual que é a palavra mágica? misca, mosca, Mickey Mouse. Puta que o pariu. Amigo, uma pergunta, será que a Disney vai pedir direitos? Não, né, a gente pode Escuta. alegar que a sua voz é assim. Puta, é real, né? Gente, não tava imitando o Mickey, não, tá? Esse é um personagem que eu Você estava inventei. imitando uma tia minha, Chamado Miskey. a minha tia Miskey. É o Miskey. É a Miss Keila, aquela menina que É estava no BBB. o Miskey. Meu Deus, cara. Nossa, sai abobrinha, mas tudo bem. Fala, pode fazer com a voz do a Não, voz não, vou do contar com a minha voz normal. tá. Senão, senão o pessoal não vai nem entender o que eu tô falando. Já com a normal já não entendem, né, então É, a minha voz normal já é completamente fora dos padrões. Zuzu, conta pra nós, vai. Então, cara, isso faz um tempo já. Eu devia ter, sei lá, uns 22 anos por aí. Faz uns 30 anos, então. Faz só uns 30 anos. Foi em outra vida. Foi quando fui numa cartomante e ela me contou essa história. Ela leu nas suas linhas. Leu nos astros. E, assim, na época, saía muito com o pessoal da Zona Norte aqui de São Paulo, né? E a gente fazia muito esses rolês na casa, sabe? Das pessoas, assim e tal. Uhum. Tipo o cara que fez a social na casa dele. Tipo o cara que fez a social na casa dele, Não vai exato. falar que você gritou sobre a condição do corpo de alguém, né? Foi exatamente. Não, brincadeira. Vou desligar. E na casa desse meu amigo, tinha meio que um salãozinho de festas, e aí tinha uma mesa de concreto, né? Uhum. Meio que eles usavam para fazer os rolezinhos lá, guardem essa informação. A gente tava no rolê lá, mó galera, meus amigos, umas minas também, rolando música, a gente trocando ideia, não sei o que e tal. A gente pegou e sentou pra jogar Eu Nunca, né? Aquela brincadeira que claramente não foi inventada por um Tudo bem. apóstolo de Deus. Exato. Deu mais uns minutos, a gente começou a beber, não sei o que e tal, joguinho e tal. Me sobe na janela uma barata. E a gente tava sentado perto da janela. E aí, cara, todas as minas que estavam no rolê ficaram apavoradas com a barata. Todo mundo levantou, ficou com medo, né? Aí eu, com toda a meu garbo varonil, minha masculinidade, né, que já tava fragilizada. Até parece, né, que eu ligo pra essas coisas, mas enfim. Eu levantei e falei, quer saber? Eu vou escacetar essa barata hoje. Escacetar. Escacetar. Aí tocou toda vez que eu cheguei em casa. Não, mentira. Na minha cama. Eu peguei, tirei o tênis, fui chegando perto da barata com o tênis na mão. Na hora que eu fui pra lançar o tênis na barata, ela abre suas belas asas e vem voando pra cima de mim. Tá, merda. Esse é o pior tipo de barata, que voa, mano. E aí toda a minha masculinidade, né, todo aquele meu... foi de cara a chão. Porque eu saí correndo e gritando. Ai, Só que lembram da mesa de concreto que tinha no meio do salão? Eu saí correndo e gritando e eu meti o dedão, o pé assim, ó, na quina da mesa de concreto e eu me arregacei inteiro no chão. Nossa. Então, assim... E todo mundo assistindo de camarote. Não, todo mundo olhando, e a galera não sabia se me ajudava ou se dava risada, porque... Todo mundo olhando, a galera, a barata, a barata... todo mundo vendo isso. A barata até parou de voar, né? Na hora ela parou assim, sentou e ficou olhando de camarote a merda que eu fiz. E aí, todo mundo dando risada e tal, e a galera não sabia se me socorria ou não. Resumo dessa brincadeira: eu luxei o dedão do pé por correr de uma barata. Mentira. Acabou o rolê pra mim. Luxei. Eu luxei o dedão do pé por correr de uma barata. Imagina, o que você falou no hospital? Fala pra gente. Você chegou lá e falou, Não, então?
Então, eu não cheguei a ir pro hospital na hora, né? Porque eu falei, não, gente, que isso? Nem tá Epa. doendo. Tá de Não, boa. nem tá doendo, não. Tá tranquilo, caralho. Eu não conseguia botar o pé no chão. Aham. Mas eu já tava meio alcoolizado, né? E pra quem me conhece sabe que meu meio é bastante. Aham. Aí eu falei assim, não, depois eu vejo isso. E nunca vi. Ai, meu Deus. Você cobra mais caro? Fala pra gente aqui entre amigos, em dar uma exclusiva pro Bizarrismos. Quando você vai vender pack de pezinho, você cobra mais caro por esse pé? Fala, Gente, vai. então, na verdade, é assim, ó. Pé esquerdo, preço cheio. Pé direito, eu jogo aí uns 20% de desconto, né? Por causa do Ah, dedão torto. aí eu compro. Ó, código de desconto. Inclusive, quem quiser comprar aí, ó, meu pack do pezinho, pode jogar o cupom de desconto lá, Bizarrismos, que é Isso. 10% off lá no OnlyFans. Pode jogar. Ai, eu adoro. A gente tá aqui pra trazer, assim, benefícios para os ouvintes. Não, e pior é que agora deve ter gente que com certeza vai estar achando que eu vendo pack, né, do pezinho. É, mas na dúvida você vende, né, Muri? Vai fazer o quê? A pessoa quer Gente ter esse pagando pezinho. bem, Que mal tem, paga, exato. meu pezinho 42, lancha de pé de pato, Aí tem a lancha quebrada e a lancha normal. e a lancha normal, exato. E aí? E eu tenho uma outra história que, inclusive, nossa digníssima estava presente no dia. Eu? Você estava presente no Ai, dia. meu Deus. Ai, que bom que eu tenho o poder de cortar as histórias aqui. Brincadeira, eu vou ser boazinha com vocês, vai. Brincadeira, Tô mas assim, nervosa, tô nervosa. sujeito a cortes. E, Ah, eu acho que eu tô imaginando já qual que é, mas pode ser. foi uma das que veio na cabeça e eu achei que seria legal compartilhar, né? Não é tanto um mico, mas é uma coisa, meu, Hã. bizarra que aconteceu no rolê que a gente foi. Ai, meu Deus. A gente, nesses dias noturnos, né? Aqueles dias que o dia é noite, Aham. na cidade de São Paulo, a gente decidiu, eu, a interlocutora que vos fala, e nosso amigo De Paula, que já participou de outros episódios aqui, Uhum. a gente decidiu ir no show do Teto! Teto, exato. Teto, a gente te adora! Vem aqui participar do Bizarrismos. Teto, queremos você aqui. Vem, vem. Eu fiquei até 6h30 esperando você entrar aquele dia, Teto. Por favor, me faz um agrado. Tá vendo? Seus fãs te amam. E Hã. aí a gente foi no show do Teto, né? Uhum. Ai, foi muito legal aquele dia, Muri. A gente tem que repetir. Vou ver a Pra agenda do quem? Teto. Pra Ah, quem? pra Foi quem? muito Pra mim. legal. Pra mim, Pra entre você aspas. foi muito. É assim, a gente chegou lá, a gente tava numa área que é meio que uma área da frente, assim, tipo uma areazinha VIP, vai. Aham. Aí a gente começou a beber e tal, e assim, não parava de chegar um povo, sabe assim, festa estranha com gente esquisita? E o Murilo não estava legal. Ele não E aguentava mais eu já não, bebida. eu já não, eu já não tava mais legal. E eu não Hã. tinha comido nada nesse dia, né? Então, Ah, foi isso. com certeza foi isso. Hã. É sempre culpa da comida. E aí, meu, a gente começou a beber e tal, não sei o que, papo vai, papo vem, nada do Teto entrar. Uma área super, very important persons, É um camarote. Você um virou o rei do camarote. camarote. Hã. E aí, beleza, a gente foi lá, a gente tava nesse camarotezinho, decidimos fechar um combo de não sei o que eu não lembro o que era, acho que era gin, Foi né? horrível. Era gin com energético e eu tinha feito promessa que não podia tomar energético, então eu ficava tomando gin. Foi horrível. Nunca vi a pessoa beber mais do que um Opala, igual a Osman bebia gin, tava fazendo 2 por litro. Não recomendo. E aí, beleza, né? A gente fechou esse combo de gin, só que na hora que chegou o combo, eu já tava, assim, já não era mais o Murilinho, Não era o Murilov, né? não era, eu já tinha passado já, entendeu? Hum. Só que eu tava rodeado de very important persons, né? Aquelas galerinha popzinha do TikTok, desenrola, bate e joga de ladinho. Eu Ai, falei que assim, ela não vou deixar a peteca cair agora, né? Tô no meio do rolê, nem entrou a atração principal ainda. Começou a tocar Livinho adoidado. Adoidado. Nossa, ô, gente, o Livinho ficou umas 2 horas no palco. Livinho, te adoro. Foi. Livinho, até música clássica tocou esse dia. Foi top. Tocou, velho. Nossa, até Vinícius de Moraes, Toquinho, ele tocou lá. Toquinho.
Aí assim, né, entrou o livinho e tal, garrafa de gin já tava na metade, e me subiu aquele âmago, aquela vontade incontrolável de me gorfar inteiro. Aí eu falei assim, gente, eu não tô me sentindo muito bem, Não tô legal. vou lá no fundo comprar uma aguinha, pra ver se Nossa. passa essa vontade louca de, de me cair aqui. Aham. Fui lá pro fundo saí, né, do lugar que a gente tava, fui lá pro fundo da festa, peguei e comprei a água. Só que nisso já tava me dando aquele embrulho, não sei o quê. E do lado do bar que tinha tipo uma árvore. Uma árvore grande, esbelta, como a árvore de Newton, sabe? Que caiu a maçã. Foi Newton, né? Que caiu a maçã e ele descobriu as leis da Aham. gravidade. Foi Você isso. era a maçã. As árvores somos nós. Exatamente. Aí eu E falei assim, aí? meu, já que eu não tô me sentindo muito bem, eu vou dar uma sentadinha de leves para esperar passar essa sensação e tomar minha aguinha. Uhum. Foi isso que eu fiz. Após um Filho da total de puta. 30 segundos, eu dormi na árvore. Filho da puta. Isso corta pra eu e o De Paula no camarote assim, nossa, o Murilo tá demorando, né? E eu sem celular esse dia, que meu celular deu pane no sistema, alguém Foi. desconfigurou e não funcionava. Meu celular ficava ligando pra polícia, gente. Do nada, ele ficava ligando, estamos Nossa, em é emergência. mesmo. Você lembra disso? Eu falava, mano, e agora? Eu fui Lembro. presa, eu só queria ver o show do Teto. Aí, Ela ficava eu roubando meu celular pra filmar. Que ela falou, o meu não tá dando, deixa eu filmar com o seu. Eu tenho um monte de vídeo gente, muito bom desse dia. é que eu tinha que fazer jabá, lembra? Eu tinha ido de convidada de uma agência, e aí eu tinha que Nossa, é fazer verdade. jabá da É festa. verdade. Eu assim, como que eu vou virar pra agência e falar que, né, não vou postar porra nenhuma? Obrigado Aí, pelo VIP, mas foi só isso. foi só isso. Eu postei 2 dias depois, mas eu postei. E Então, aí? assim, na minha cabeça, depois de dormir, eu já não lembro de mais porra nenhuma, né? E assim, eu acordei com a Osman me ligando desesperada, chorando. Onde você tá, meu? O que aconteceu? Nossa, eu chorava, parecia que alguém tinha morrido. É, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, que na minha cabeça eu não tinha dormido, eu tava de boa lá. Aí, beleza, falei onde eu tava, ela falou assim, meu, me espera que eu tô indo aí e tal. Aí eu falei, não, beleza, eu vou embora, porque, meu, passei, né? Tô completamente zoado. Na hora que eu fui levantar, eu olho pro chão, velho, tinha um monte de moedinha jogada no meu pé. Mentira, eu não lembro disso. Ai, meu Tinha, é Deus. que eu te encontrei mais pra frente, mas na hora que eu levantei tinha um monte de moedinha. Então, assim, com certeza o pessoal que me viu lá tirou uma com a minha cara como se fosse um mendigo, né, cara? Caralho. Foi foda. Foi foda. E esse foi o meu mico. Dormir no meio de um rolê insano, de um funk pesadíssimo, e ser zoado por uma galera que eu nunca vi na minha vida. Jogaram Ai, um monte de esmola em mim. nossa, assim, coitado. Nossa, eu lembro Foi. que eu falava com segurança. E você lá do lado da árvore. Quando eu te achei, eu não sabia se eu te xingava ou se eu falava Você graças a ficou Deus. feliz, né? Aí na dúvida eu chorei lá. Todo o gin tava saindo pelo meu olho de lágrimas. Lágrimas de crocodilo. Nossa, meu, não acredito que acharam que você tava em situação de rua. É. E eu, Mas e você eu não. esteve nesse. Tá bom. Não foi nem foi o primeiro nem o último rolê que você fez isso, né? Agora eu já sei. E, gente, aprendam, né? Então, se o amigo de vocês sumir, vocês vão ver as árvores do rolê. Com certeza. Ele vai estar lá plantado no tronco da árvore, igual uma jabuticaba, esperando você chegar pra salvar. É, gente, se for eu, com certeza eu vou estar na árvore em algum lugar vomitando. O bom é que eu geralmente volto, né? Eu geralmente revivo. Mas nesse caso não teve o que salvou, cara. É Eu fiquei bem diferente zoado. É isso, gente. Olha só, hein? A gente só com mico atrás de mico pra vocês ouvirem. Ainda foi essa mistura dessa última história que foi meio que rolês bizarros e micos bizarros. Pra vocês entenderem que a gente tá aqui pra abraçar as histórias de vocês. Não há problema. Conta a história. Você passou por um micão, você vai deixar barato? Você fala, não. Eu vou contar pras pessoas, vou divertir o trânsito de alguém, a academia, seja lá onde você tá nos escutando. Você vai fazer a vida de alguém mais feliz porque ela escutou a sua história bizarra. Não é mesmo, Mui? Sim, eu concordo completamente com isso. Gente, peguem os micos de vocês e riam deles. Que é o único jeito disso daí se tornar uma coisa menos jocosa, né? Gostou da palavra Exato. jocosa?
Jocosa. É, Eles não podem tancar, assim, pro mico de vocês. tancar. Não Mano, tanquei tancar é esse muito bom. Essas gírias de jovens. Press F for the mico. Eu tenho que anotar aqui do lado, assim, uma lista de vocabulário que eu tenho que usar pros geração Z poderem entender o podcast e querer participar mais. Pra ser multigeracional. Amiga, eu adorei participar do podcast. Ai, obrigada, amor. Eu adorei que você veio, finalmente, né? Finalmente. E volte para próximos. A gente tem bastante tema aí, a gente tá recebendo histórias. Então, Legal. assim, o episódio não vai faltar para você voltar. Boa. E, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem um episódio só com voz de personagem, fala aí. Aí a gente já joga um processo no Bizarrismos por imitar personagem. Já aciono minha advogada pra ela pedir autorização pra Disney pra gente poder fazer uma vozinha assim. Perfeito. Não, aí a gente faz, sei lá, o Mickey, Stitch. Os personagens, se vocês quiserem, vocês mandam aí, a gente dá um jeito de imitar. Então, pra agraciar os nossos ouvintes, finaliza aí o episódio, né? Manda um beijão pra galera com a vozinha do Stitch. Ouvintes do Bizarrismos. Um beijo pra todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.